Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz, quando a noite se prolonga. Mensagem 29. Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Evangelho de João 6:20. Não há quem não tenha medo, porque o medo é parte constitutiva do ser humano. Este medo natural humano é uma reação de defesa e às vezes também de ataque diante de qualquer realidade que o ameace. Aqueles que parecem não ter medo apenas o controlam, pois sabem que o problema se torna maior quando o medo os possui. Tive meus medos correspondentes a cada faixa etária. Medos infantis, medos adolescentes, medos juvenis, medos adultos, e agora, quando aos 77 anos tenho a consciência da descida da curva biológica, ainda tenho alguns. Como não tê-los se até Jesus os teve? Negar o óbvio é afirmá-lo pela negação. É a coragem vista pelo avesso. Tenho amigos, alguns pastores inclusive, que desceram a vales amedrontadores, pavorosos, onde nunca estive. Não sei o que eles passaram no bojo desses vales sombrios, porque, da minha ótica, os episódios trágicos que criaram os medos deles foram maiores e muito mais contundentes do que os meus. Não são pastores famosos, mas tenho-lhes profundo afeto, admiração e respeito. São fora de série, mas poucos sabem disso. Inspiro-me sempre que estou na companhia deles. Continuam firmes na missão, de superação em superação. Confesso que não sei como reagiria se tivesse andado pelas vias dolorosas que eles percorreram. São muito mais fiéis e verdadeiros quando vão consolar pessoas sofridas porque conhecem esse caminho espinhoso. Seus pés têm as cicatrizes originárias dessa caminhada. Por isso tenho certa dificuldade e resistência quando sou desafiado, como hoje, a refletir sobre esse tema. Isso porque tenho visto pregadores falando sobre a superação do medo, das provações de forma muito leviana, usando palavras para afirmar o que negam pela forma como falam. A gente sente quando a palavra não vem carregada com o peso da experiência vivida. Quando isso acontece, a retórica esvazia-se em si própria. Pior, as pessoas percebem que é pura falácia. De que tipo de medo Jesus está falando aqui? De dois. Primeiro, o medo das circunstâncias adversas que começavam a roubar dos discípulos o controle da situação. Segundo, o medo causado pela visão do seu vulto caminhando por sobre as águas. Como não o reconheceram, amedrontaram-se. Quem não ficaria com medo diante do que eles estavam experimentando? Mas assim que a voz de Jesus foi ouvida, dizendo-lhes quem era, e para não terem medo, a insegurança sumiu com o fim do medo que a produzira. O texto diz que a travessia foi feita com tranquilidade e o barco chegou em paz ao seu destino. É isso que nos alenta sempre. Com Jesus, o barco chega em paz ao seu destino. Qual o medo que nos traz inquietação neste momento? Identificá-lo é uma questão de inteligência, sabedoria e consciência dos nossos limites. Mas cumprir esse protocolo nem sempre resolve a situação. O grande apóstolo Paulo, em algumas oportunidades, ficou com muito medo de que seus inimigos o matassem e fugiu. Uma destas fugas foi espetacular.
realizada através de um cesto baixado das muralhas da cidade de Damasco, quando os judeus queriam assassiná-lo. Esse episódio está em Atos 9, versos de 20 a 25. Em outras oportunidades, após esgotar seus recursos de combate, recorreu a Deus, que é sempre a torre forte, o esconderijo das alturas, onde quem quer nos prejudicar não tem como nos alcançar. Por isso, é preciosa a afirmação de Davi quando diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Salmo 91, versos 1 e 2. Ter medo é reconhecer-se humano e humilde o bastante para admiti-lo e tratá-lo. É a partir daí que podemos acolher e ativar a coragem que vem de Deus para confrontar tanto os medos reais como os imaginários, sem nos esquecermos jamais destas palavras de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, dita aos discípulos naquela oportunidade. São ditas também a nós, neste tempo que se chama hoje. Não tenham medo, sou eu. Amém. Igreja Batista Betel.